essa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Vinte e quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Olá a todos os nossos irmãos que estão acompanhando a programação da ONTV Brasil 24 horas ligada em você. Satisfação estarmos juntos. Esse é o programa Jesus is Love. Jesus, eu te amo. Jesus é o nosso amor. Hoje gostaria de convidar a todos para refletirmos sobre uma passagem muito interessante que está no capítulo 10 do livro de Romanos, a partir do verso 9, que diz o seguinte, meus queridos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus queridos, nós podemos ser eleitos ou não, mas não podemos ter a certeza até deixarmos esse mundo. Podemos ser como o ladrão da cruz, que todos conhecemos a história, e sermos levados ao Senhor por meio da misteriosa obra de Deus, por meio do Espírito Santo em nosso ser, e não precisamos trabalhar com todas as complexidades da doutrina, desde que entendamos que sinceramente invocamos o nome do Senhor, seremos salvos. Veja a importância desta palavra do nosso Deus, entregarmos as nossas vidas ao Senhor, invocarmos o nome do Messias e compreendermos que fizemos parte, sim, desse plano da salvação. Agora, como nós poderemos invocar o nome daquele que não se crê? Como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como nós poderemos chamar, invocar o nome do nosso Senhor, alguém que não sabemos nada a respeito?
Veja que a fé, no que se refere à nossa salvação, ao nosso Senhor, o Messias, exige que nós tenhamos conhecimento de tudo isso. Possamos ter essa conexão com Deus e compreendermos as razões pelas quais nós chegamos até aqui, estamos nessa caminhada, nos tornamos cristãos, entregamos a nossa vida a Deus através do nosso único e suficiente Salvador e Mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos convida à busca pelo conhecimento das Escrituras Sagradas e da Palavra do nosso Deus, a importância, como nos fala o verso 15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas do nosso Senhor Messias na vida das pessoas. Quando nós começamos nesse processo de aprendizado e você foi tocado por algo na sua vida que fez com que você direcionasse o seu pensamento, o seu coração, a sua intenção ao nosso Senhor, a Deus, quando que Deus passou a fazer parte da sua vida, ser prioridade na sua vida. A compreensão da mensagem da cruz no plano da salvação como um todo, o plano da salvação como um todo e o plano da salvação que nos resgata, nos mantém firmes, sustentados, como se estivéssemos com os nossos pés sobre uma rocha e nos salva todo dia diante das adversidades desse mundo. Então, veja que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas todos nós precisamos, meus irmãos, termos a consciência do que é Deus, não é mesmo? Quem é o Messias, o nosso Senhor Jesus, o impacto da sua mensagem na humanidade, dos propósitos de Deus para as nossas vidas e para a sua vida. Confessar o nome do Senhor como nosso Salvador. Salvar você de quê? Muitas vezes de você mesmo. Da sua verdade relativa, distorcida acerca do mundo, das pessoas. Salvar você de interações sociais, vínculos afetivos que não estão embasados em valores que estejam de acordo com a palavra do nosso Deus. Salvar você de pessoas que estejam influenciados ou a serviço do mal nesse mundo. Salvar você e mantê-lo em segurança diante das adversidades, da maldade humana. Quantas coisas que você pode se sentir em segurança e salvo por confessar com a sua boca, com o seu coração, com o seu pensamento, Jesus Cristo como seu Salvador. Aproximando o seu coração a de Cristo, compreendendo o sentido da vida, Cristo nos salva todo dia. Nos dá ânimo para vencer o mal desse mundo assim como ele venceu. E não venceu a maldade desse mundo de
qualquer forma, com um coração perdoador, com misericórdia, com sabedoria, com Deus. E veja a importância do trabalho missionário do Messias, que nos deixou tantos ensinamentos e, mais do que isso, exemplo. Esse exemplo que é capaz de nos resgatar da enxurrada de informações que busca nos arrastar todo dia para as coisas desse mundo e como isso transforma as nossas vidas, como isso realmente é importante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso envolve todo um contexto de conhecimento de quem é o Senhor, do que é ser salvo, como hábitos, uma mudança de vida. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, o que nos transforma de dentro para fora? Como a nossa essência transparece como cristão e faz a diferença nesse mundo, em que nós vemos pessoas sofrendo que precisam receber essa mensagem. Pessoas que muitas vezes se veem sem sentido na vida, se veem abandonadas, destruídas por toda a expectativa que foi colocada no mundo e realmente se veem desajustadas e precisam encontrar o caminho, a verdade e o sentido da vida, que é Cristo. Viver é Cristo. Viver é podermos dizer que temos um coração semelhante ao de Cristo, ter uma postura que se assemelha à postura do Messias diante da vida. Talvez, se nós tivéssemos apenas a ideia, a informação, fôssemos tocados nos nossos corações sobre a importância de Deus nas nossas vidas. Mas Deus fosse como algo distante de nós. Nós poderíamos muitas vezes nos sentirmos confusos diante da realidade avassaladora desse mundo. Mas quando nós observamos que o Verbo se faz carne e habita entre nós, na condição humana, suportando vicissitudes como nós muitas vezes nos vemos no nosso dia a dia, sentimento, emoção, o pecado que nos rodeia como um espinho na carne, e nós observamos a postura do Cristo e decidimos, nós queremos ser cristãos. O Messias era um judeu, não é mesmo? E vem para abrir as portas do conhecimento através da nova aliança que nos é proposta de redenção do seu povo com Deus, esse religare do povo, do ser humano, de nós como criaturas tomarmos posse da nossa condição de filhos amados do nosso Deus. Então, o cristianismo toma conta e, de forma avassaladora até os dias de hoje, através das gerações na humanidade, e nós compreendemos a importância do Messias, da forma como ele se apresenta diante de nós e dos propósitos que Deus tem para conosco e para cada um de nós, de uma forma geral e individual também. Em que muitas vezes, meu irmão, você pode ter planos, objetivos na sua vida, e pense que é exatamente o êxito de tudo isso que lhe trará a tão almejada paz e felicidade. Mas a nós
nos cabe compreender que é imaginável tudo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Você pode ter muitas vitórias, que entenda ser na força do teu braço, com base no teu conhecimento, do que você vem construindo, suportando, sendo resiliente, enfrentando batalhas diárias e tenha construído na sua vida. Mas veja o quanto Deus permite, e tudo que nos permite experimentar e desfrutar nesse mundo, no que se refere a relacionamentos, às circunstâncias da vida, para nos tornarmos capazes, habilitados para recebermos as bênçãos e vitórias que Deus tem reservado para a gente. Muitas vezes os nossos sonhos, quanto mais conectados com Deus, os nossos sonhos se assemelham a algo que seja agradável aos olhos do nosso Senhor, devido à nossa conexão. Então nós acabamos desenvolvendo um coração agradável aos olhos do nosso Deus. Deus vai nos moldando, Deus vai nos construindo, assim como aquele vaso de barro, que muitas vezes pode estar em uma prateleira inútil, né, numa gaveta. Então Deus é capaz sim de pegar aquele vaso sem uma serventia, uma função, um objetivo, um propósito. Ele desmancha e é capaz de moldar e construir um vaso novo. Uma nova história na sua vida, em que muitas vezes você pode olhar para trás, a curto prazo, a longo prazo, e você irá identificar que aquele ser humano que você era em outros tempos não existe mais. Hoje em dia, realmente, como com o agir de Deus na sua vida, você se transforma em uma nova criatura, capaz de ter um sentido renovado na sua vida, de compreender a mensagem da palavra de Deus para os seus dias, em que o seu propósito está realmente de acordo com o que Deus tem de melhor para cada um de nós. E quando nós andamos alinhados, que pegamos o código, essa chave de acesso, de conexão com Deus e passamos a ouvir o Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas, é o que realmente nos traz paz, nos traz a paz. Essa paz que excede o entendimento, que muitas pessoas às vezes não compreendem. Que não é a prosperidade financeira, muitas vezes, que irá trazer a paz no seu coração. Que não são muitas vezes aquilo que você determina como objetivo a ser concluído na sua vida, e você acredita, inclusive, que será a felicidade para os seus dias. Quando você atinge aquele objetivo, você vê que não se sente ainda pleno. Existe um vazio existencial gigantesco na sua vida. Porque muitas vezes somos como criaturas esforçados, dedicados em buscar realizar os nossos sonhos pessoais. A nossa vida muito egoísta, muito restrita, desvinculada ao grande plano da existência humana como parte de um propósito maior. Um propósito que é determinado e regulado por Deus, em que cada um de nós, cada um dos seus filhos, estão sendo preparados, lapidados, para fazermos parte como irmãos e como irmãos herdeiros de um mesmo reino, quando chegar o dia da glória.
Então, alguns por muito tempo, outros uma vida toda, às vezes, vivem à margem de tudo isso, como se vivendo em um mundo paralelo. Nessa busca desenfreada pela felicidade que nunca alcançam, né, algo inalcançável, por uma paz que nunca desfrutam, sempre vivem ansiosos, preocupados, desenvolvendo muitas vezes problemas emocionais, acarretando e somatizando emoções que podem até causar problemas na saúde física, né? E demoram muito tempo, às vezes uma vida toda, às vezes nunca, não é mesmo? Compreendem a importância de ir em busca da sabedoria do divino para se realizarem plenamente, conectados com Deus, com os irmãos que estão nessa busca, no mesmo propósito para os seus dias. E assim esse processo se torna mais leve, como Cristo, o Messias, nos enfatiza, orienta, e é uma verdade gigantesca. O fardo se torna mais leve. Muitas vezes, meus irmãos, nós, para seguirmos a Cristo, como Ele nos diz, toma a tua cruz e me segue, né? Estamos carregando a nossa cruz nessa caminhada, trilhando pela vida, na nossa jornada, e pensamos que é algo que está muito difícil, muito pesado. Renunciamos a tudo isso e pensamos que podemos levar a vida do nosso jeito. Até que passamos a carregar uma cruz diferente, né? Circunstâncias diferentes, e observamos que aquela cruz que nós tínhamos que seguir carregando nas nossas vidas era mais leve, porque estava de acordo com a vontade de Deus. E também ocorre pessoas que ficam levando o mundo nas costas, pesos desnecessários. Quantas coisas passamos? E observam que quando passam a carregar, né, as responsabilidades, tudo que está relacionado à verdadeira vida, que viver é Cristo, compreendem que encontraram o seu objetivo, o seu propósito na vida e o quanto isso torna a vida mais leve. Uma paz que invade os nossos corações, mesmo diante das maiores dificuldades que nós podemos imaginar nas nossas vidas. Perdas, dificuldade financeira, tantas coisas. Até mesmo diante da morte. Existem pessoas que se veem nessa existência fisicamente, né? Mas se sentem com um vazio existencial gigantesco, que é a mesma sensação, como se não estivessem vivendo, porque na verdade muitas vezes não estão. Não compreenderam ainda o sentido da vida, essa vida que é capaz de nos transformar. Não podemos ser inocentes no sentido de fecharmos os olhos para as dificuldades, de fazermos parte de um mundo que jaz no maligno. Jaz no maligno, enterrado no mal, momentaneamente. Mas estamos fazendo parte disso. E tudo que isso reflete no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos corações, sentimentos, no nosso psicológico. E desconsiderarmos isso. É impossível. Mas aprendermos a ver todas essas coisas com olhos espirituais é que faz toda a diferença no nosso dia a dia.
Porque Deus, através da sua palavra, das Escrituras Sagradas, vem nos apresentar um manual de sobrevivência a todas essas coisas, em que nós encontramos abrigo e refúgio, paz, descanso nos nossos corações, entendimento, discernimento, segurança, para caminharmos, mesmo que muitas vezes não acreditemos, né? Não acreditamos. Muitas vezes não acreditamos, mas estamos caminhando como se estivéssemos com os olhos vendados, em que somente Deus é que nos guia. E que bom quando nós entregamos as nossas vidas a Deus e entregamos a direção e a rota do nosso caminho a Deus. Complicado, difícil, sofrido, é quando nós observamos cegos guiando cegos. Ou permitimos sermos guiados por qualquer outra circunstância ou situação que não seja Deus. Isso nós vemos pessoas sofrendo, meus irmãos, em circunstâncias de irmãos que às vezes não acreditam em Deus, acreditam em outras coisas. E sofrem. Acreditar em Deus não nos exime do sofrimento necessário que precisamos enfrentar para sermos habilitados e capacitados para as tribulações da vida e a grande tribulação que nos reserva neste mundo. Mas é algo diferente. Caminhar com Deus à frente nos mantém inabaláveis. É uma fé que somente aquelas pessoas que estão com Deus, que têm Cristo nos seus corações, aprenderam a importância de se manterem conectados com Deus, sobre a égide do Espírito Santo nas suas vidas, são capazes de compreender como se mantêm firmes, em segurança, orientados, seguindo a palavra de Deus. Como o cair e o levantar é diferente na vida dos nossos irmãos que têm Deus à frente. Muitas vezes nos vemos com a nossa fé abalada e diante de situações caímos. Né? Normal, é humano. Mas o levantar para nós é de Deus. Assim como somos sustentados em momentos difíceis e temos grandes livramentos nas nossas vidas. Quando nós conseguimos obedecer à palavra de Deus, os livramentos que nos são apresentados para os nossos dias são realmente extraordinários. E por isso, meus irmãos, a importância de estarmos juntos em que nós temos testemunhos de vida. E nós não precisamos passar por todo o mal do mundo para aprender como não devemos ser. Às vezes, e na maioria das vezes, nós podemos ir em busca do conhecimento e da sabedoria do nosso proceder com base em toda a palavra que nos é orientada ou nos exemplos que nós vimos, seja no decorrer da história, através das Escrituras Sagradas, ou seja no nosso dia a dia, em que nós observamos o proceder de determinadas pessoas ou o nosso próprio proceder em outros tempos, no que nós erramos, por que nós suportamos determinadas consequências, como um retorno natural, como a lei da colheita, em que colhemos aquilo que nós semeamos ao nosso redor, e como tudo poderia ser diferente, como nós temos sempre a oportunidade de recomeçarmos. Indo em busca do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus,
da natureza, do caráter de Deus e de todas essas coisas que envolvem o contexto da palavra do nosso Senhor e assim confessarmos com a nossa própria boca o nome do nosso Senhor, somos salvos de tudo isso, no plano da redenção e no dia a dia nas nossas vidas. Nós precisamos compreender, na verdade, o sentido de tudo isso. E não é algo que seja da boca para fora. Palavras vazias. A palavra de Deus que chega aos nossos corações, ela jamais volta vazia. Ela transforma as nossas vidas. E você que já teve essa experiência com Deus no seu dia a dia, sabe realmente o sentido de tudo isso e como isso nos transforma em pessoas melhores do que nós já fomos um dia. E é por isso que nós estamos aqui como testemunho do Evangelho do nosso Senhor, alçando os sapatos, do Evangelho da paz, indo em busca de cumprirmos o nosso chamado, o ide, e pregai o Evangelho a todas as nações e veja a profundidade desse chamado do Messias. Preparando a todos nós, preparando a humanidade para o dia da glória. E qual é o meu papel, o seu papel nessa transformação dos nossos corações e dos corações daqueles irmãos que nós conseguimos chegar? Para que pessoas não reconheçam a mim pelo nome ou pela minha imagem, pela minha voz, mas possam sim reconhecer através do meu trabalho a palavra de Deus e dessa forma possam ir em busca por si mesmos, porque a salvação é individual. Em busca da sabedoria do divino, do sagrado, que é capaz de transformar a sua vida. Em que o reconhecimento, a glória, eternamente, é o nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vamos orar pela sua vida. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, em nome do Messias, do nosso Salvador, nosso único e suficiente mediador entre nós e Deus. Obrigado, meu Pai. Tudo que nos permite viver, por tudo que nos permitiu viver nessa vida e que nos trouxe até aqui. Para estarmos contigo, meu Deus, conectados com o Senhor nas nossas vidas. Confessamos, meu Deus, com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa vida, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, diante de Ti, meu Deus. E assim, os nossos irmãos que estão conosco, que o Senhor os conhece pelo nome, cada um de nós, todos que estão sendo mencionados, todos que estão sendo lembrados nos corações e nas mentes dos nossos irmãos. Nesse grande plano, meu Deus, de redenção, esse religar e contigo, meu Pai, que nós queremos estar juntos com os nossos amigos, irmãos em Cristo e contigo, meu Deus, nessa comunhão em torno da Tua palavra e do levante do Evangelho através das nações. Obrigada, meu Deus, por estar junto conosco nessa caminhada, por não desistir de nós, meu Deus. Como nós nos sentimos fortes, como nós nos sentimos em paz, porque sabemos que o Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Como é bom estarmos sempre
juntos em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos, cumprindo esse chamado de reflexão da palavra de Deus, levante do Evangelho através das nações. E aí, meus queridos, damos continuidade então à nossa programação aqui na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você. Graça e paz a todos e até a próxima. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir. Eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado. Mas quem não acredita já está condenado. Quando eu conheci Lilith, Maria, naquele dia, eu disse à minha esposa e aos meus alunos que ela estava além da ajuda humana. Que somente o próprio Deus poderia curá-la. E então eu a vi. Curada. E aqui está o Senhor.
quem a curou. Toda a minha vida eu me perguntei se veria este dia. Siga-me. E o senhor verá mais. Seguir o senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em 2 dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu não... O senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Mas o meu convite ainda está aberto. Convite para o que exatamente? Para uma vida nômade? Para desistir de quem eu sou? É verdade. O senhor abriria mão de muito. Mas por outro lado ganharia uma coisa muito maior e mais duradoura. Esse é outro dos seus mistérios do nascer de novo? Talvez. Eu sei que mistérios não são fáceis para um estudioso. Eles pedem coisas terrenas. Posições de prestígio, à minha direita, à minha esquerda, na glória. Eles são humanos, o que você esperava? Eu também sou humano. Eu estava no círculo mais íntimo dele. Ele me amou. Ele amou todos vocês. Ele disse que não eram apenas palavras, você lembra? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. São eternas. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Jesus is love. Nós chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love. O Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.